Você sabe qual é a diferença entre transtornos e dificuldades de aprendizagem? Bem, as dificuldades de aprendizagem, elas em geral são muito comuns por conta de fatores externos. Então vamos pensar, por exemplo, em uma criança, seja em fase de alfabetização, seja em fase do Fundamental 1, ao longo do Fundamental 1, do Fundamental 2, do ensino médio e passam por uma perda na família. Ou ainda passam pela pandemia, como nós tivemos agora em 2020. Condições externas acabam provocando dificuldades na aprendizagem. Então, muitas vezes, por exemplo, crianças em fase de alfabetização, elas demoram mais para conseguirem concluir este processo, mas não necessariamente porque não tenham a habilidade, e sim porque algum fator não inerente à própria vontade acabou ocasionando dificuldades atencionais, dificuldades muitas vezes de retenção do conteúdo ou da aprendizagem, e aí aquela demanda, como por exemplo na alfabetização, ela não é concluída. Então alguns fatores muito comuns que provocam as dificuldades de aprendizagem, elas são separação dos pais, doença na família, perda de alguém muito próximo, mudança de escola, todos esses fatores, um muito importante, chegada de um irmão. Então todos esses fatores acabam provocando dificuldades no processo do aprender. Todavia, com uma intervenção dirigida, personalizada e mais individual, essa criança tende a deslanchar, principalmente se os fatores externos começarem, portanto, a contribuir. Então, na chegada de um irmão, essa criança pode, ao longo desse processo, perceber que o espaço dele continua mantido, ele continua tendo a atenção da família, e então aquela ansiedade diminui, consequentemente o seu aprendizado fica preservado. Agora, pensando nos transtornos de aprendizagem, aí nós temos uma condição importantíssima. Transtorno de aprendizagem é muito mais um fator intrínseco e não extrínseco. Independente dos fatores ambientais, nos transtornos de aprendizagem, a criança terá dificuldade no processo do aprender. Então, ainda que haja uma condição familiar favorável, ainda que haja uma estrutura acadêmica que contribua, a criança que tem comportamento de risco para o transtorno de aprendizagem é aquela criança que, apesar desses fatores, ela ainda assim vai ter o seu processo desde a alfabetização com bastante comprometimento. Essas crianças com transtornos de aprendizagem, elas irão aprender, mas num ritmo diferente, de uma forma diferente e exigindo estratégias personalizadas. Bem, os transtornos e as dificuldades de aprendizagem exigem a nossa atenção, mas as diferenças entre eles, são fundamentais para que a gente determine a melhor intervenção. Então, descobrir se essa criança está com dificuldade no aprender, por uma dificuldade ou por um transtorno, nos ajudará, como profissionais, a direcionar a escola, a traçar as melhores estratégias e, portanto, conduzir esse aprendizado de maneira personalizada e individual, certo? Bem, tem algo muito importante sobre essa diferença também entre transtornos e dificuldades. Os transtornos de aprendizagem, eles são persistentes e são muito frequentes, ou seja, em todas as matérias, em todas as situações, em todos os contextos acadêmicos, por exemplo, essa criança vai apresentar a dificuldade. Agora, na dificuldade de aprendizagem, os sinais, eles são transitórios e, em geral, estão associados a algumas disciplinas e não em todas. Então, essas diferenças também nos ajudam a diferenciar, nos ajudam a determinar se essa criança precisa de uma avaliação que determine o seu transtorno de aprendizagem ou se ela precisa de um apoio, como por exemplo, um reforço escolar, um apoio psicopedagógico, para que essa dificuldade de aprendizagem seja sanada, ok? Bem, eu espero ter podido ajudar a diferenciar transtornos de dificuldades de aprendizagem e que todos nós, ali, mão na massa com aquela criança, possamos determinar as melhores estratégias e as mais adequadas possíveis. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e se você conhece alguém que precisa saber essa diferença, compartilhe esse vídeo com ela. Eu vou adorar poder ajudar mais pessoas assim como você. Até a próxima!